Boa noite, terça-feira, 26 de julho. Hoje você vai saber quais são os principais prazos do processo eleitoral deste ano. É o tema da entrevista nesta semana, que é toda dedicada a tirar dúvidas sobre as eleições municipais. Quem conversa com a gente é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral e de Fiscalização das Atividades do Poder Público da OAB Bauru, o advogado Conrado Segala. Cresce o número de eleitores idosos em Bauru. 1 em cada 10 pessoas que votam na cidade tem mais de 70 anos. Bauru Basquete vai estrear no Campeonato Paulista com a molecada em quadra. Os jogadores das categorias de base são a aposta para cobrir os desfalques. A gente começa o Nesp Notícias com a situação da estação de tratamento de esgoto de Bauru. Durante a sessão da Câmara de ontem, o prefeito Rodrigo Agostinho se reuniu com os vereadores para discutir o projeto de lei que autoriza a transferência de recursos do fundo de tratamento para a empresa responsável pela construção da estação, a Com Engenharia. O fundo tem uma reserva de 132 milhões de reais e a proposta do prefeito é que esse dinheiro reforce o caixa da construtora, adiantando assim o repasse de verba que deveria ser feito pelo governo federal. No encontro, foi sugerido ao prefeito acrescentar emendas ao projeto, entre elas uma limitação de repasse para até 6 milhões e 500 mil reais. É exatamente o valor do seguro da obra. Seria uma segurança caso a empresa não consiga continuar a construção. Assim, a prefeitura teria uma reposição do montante. O projeto deve voltar para a Câmara e ser votado já na próxima sessão. A gente fala agora do perfil daqueles que vão decidir os rumos da política, os eleitores. Em Bauru, com os dados já fechados pela Justiça Eleitoral, é visível a tendência de envelhecimento da população. Aqui, 1 em cada 10 eleitores tem mais de 70 anos de idade, uma proporção superior à média nacional. É uma parcela da população com demandas específicas que não costumam ter prioridade entre os candidatos. Com 71 anos, a Erocilde participa de várias atividades neste centro de convivência. Ela tem uma vida bastante ativa e por isso mesmo decidiu não parar de exercer um dever cívico, o de votar. Eu faço questão de votar porque eu quero escolher a pessoa que vai cuidar da gente, que vai fazer as coisas pela gente. Então eu faço questão de votar, sim. A Erti participa das mesmas atividades no centro. Apesar de morar em Bauru, ela vota em Itaju e isso faz com que ela fique por dentro da política dos 2 municípios. Por causa da idade, as duas não têm mais a obrigação de votar nas eleições, mas para elas é por meio do voto que a população consegue exigir direitos. A gente que vai colocar a pessoa, o representante nosso lá, ver o que os políticos estão falando, ver se ele vai cumprir. Então, eu acho muito importante o idoso votar, sim. Eu penso assim, enquanto eu consigo tomar as minhas decisões, decidir o que eu quero da minha vida, eu acho importante votar também. Se eu consigo decidir sobre coisas simples da minha vida, por que não decidir coisas importantes? A Erti, por exemplo, já sabe quais melhorias pode pedir para os idosos de Bauru. Aqui no nosso bairro, se tivesse uma academia ao ar livre, seria interessante, que nós somos um grupo que parece um grupo de crianças. A gente sempre quer alguma atividade a mais. Então, alguma coisa assim, nesse sentido. Neste ano, o Brasil conta com 146 milhões de eleitores. 7,6% deles são pessoas com mais de 70 anos. E o número de idosos que continuam votando aumentou nos últimos anos. Aqui em Bauru, em 2012, eles representavam 7,5% do eleitorado. E em 2016, os idosos já somam mais de 10%. São 26.750 eleitores acima dos 70 anos na cidade. O número superou o aumento do eleitorado idoso do país, que foi de 0,4%. Bauru contou com um crescimento de 2,6%. Segundo esta cientista política, parte desse crescimento se deve ao envelhecimento da população e à queda na taxa de natalidade. São fatores que geram consequências, como o aumento da demanda por políticas voltadas aos idosos.
é necessário as casas de repouso, é necessário programas de lazer, enfim, você tem uma série de medidas e de políticas que já deveriam ter sido tomadas, porque o anúncio do aumento do envelhecimento da população brasileira, e no caso especial de Bauru, já vem se dando há algum tempo. Medidas para atender aos mais velhos, aliás, são urgentes. Tem um problema, por exemplo, com mobilidade urbana, que nada é pensado para os idosos. A mobilidade urbana de Bauru, ela precisa ser pensada para essa população idosa também, né? Tanto a questão do transporte público como do pedestre, enfim, você tem vários problemas que podem ser constar da agenda dos futuros candidatos a prefeito de Bauru. O Benedito tem consciência dessa necessidade de participação na política do município e do país. As eleições deste ano vão ser as últimas em que ele será obrigado a votar. Mas mesmo depois de fazer 70 anos, o aposentado pretende continuar como eleitor. Para ele, o voto é mais do que um meio de fazer exigências para a população idosa. É uma maneira de pensar no coletivo. A pessoa chega a uma certa idade, ela acha que não deve mais participar. O idoso fica aleijado da sociedade. Não, você tem que participar, você continua vivendo da mesma maneira que se você tivesse 20, 30, 40 anos. É uma consciência civil, uma consciência cidadã. Os idosos com mais de 70 anos estão em plena atividade, estão lúcidos e se sentem comprometidos com a questão política e com a decisão dos governantes nesse país. Então, acho muito legítimo que eles continuem votando, sim. Amanhã o tempo vai ficar instável em grande parte do estado por causa da passagem de um sistema frontal pelo oceano. Pode chover em Bauru, mas as chances são baixas. As informações são do IPMET e do CPTEC. A passagem desse sistema deve trazer chuvas isoladas para o sul e a faixa leste paulista. Nas demais regiões, o sol deve aparecer entre nuvens. Em Bauru, as chances de chover amanhã são baixas. Agora a umidade do ar é de 46%. Os ventos sopram fracos, a 2 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 16 e 28 graus. Nesta quarta, a mínima prevista é de 16 de novo e a máxima de 29 graus. No próximo bloco, o assunto é o Bauru Basquete. O time estreia no Campeonato Paulista amanhã. E quem vai entrar em quadra são os meninos das categorias de base, para ganhar experiência e cobrir os desfalques olímpicos. Os detalhes você vê daqui a pouquinho. Voltamos já já. Bauru completa 120 anos na próxima segunda-feira e o Parque Vitória Régia já está sendo preparado para as comemorações. Vão ser uma noite e 3 dias de festa. A expectativa é de que 100 mil pessoas passem pelo local. Mais informações com a repórter Marisa Sei. As comemorações dos 120 anos de Bauru começam nesta sexta-feira e seguem até segunda, dia 1º de agosto. O Parque Vitória Régia vai receber uma série de atrações culturais para animar a festa. E quem dá os detalhes para a gente é o Elson Reis, o secretário de Cultura de Bauru. Elson, o que já foi preparado, o que ainda deve ser feito para essa comemoração? Bom, a estrutura basicamente é dos anos anteriores, né? A partir da sexta-feira à noite, atividades artísticas, na sexta-feira especificamente só a festa do sanduíche Bauru, né? Na parte superior onde são comercializados os lanches entregues na praça de alimentação. E nos demais dias, a partir do sábado de manhã, atividades no palco que já está sendo montado. E também por todas as demais regiões do parque. Lembrando que no dia 1º ainda teremos o Big Bolo, né, que é tradicional, e muita solidariedade através da Festa Sanduíche Bauru, nesse Viva Bauru 120 anos, onde as entidades assistenciais, através do patrocínio de um grupo imenso de parceiros, viabilizam recursos para que essas entidades comercializem cerca de 25 mil lanches e todos os recursos advindos dessa venda, desses lanches, ficam em prol das ações dessas entidades assistenciais. Tem algum destaque dessas atrações culturais? Com certeza, os parceiros, né, o jornal e todos os seus parceiros viabilizaram para nós o show no domingo, no dia 31, os originais do samba, e na segunda-feira a Orquestra Baquianas, né, regida pelo João Carlos Martins, que fará o encerramento dessa grande festa. Obrigada, Elson, pelas informações. Então anote aí, as festas da comemoração do aniversário de Bauru começam na sexta-feira a partir das 20 horas. Marisa Sei para o Nesp Notícias.
Vamos para o esporte agora. O Bauru Basquete estreia no Campeonato Paulista amanhã. Para o torcedor que espera ver em quadra as grandes estrelas do time, é bom avisar que no início da competição a aposta é na garotada das categorias de base. Uma formação bem diferente. É isso que o torcedor vai ver em quadra com a camisa do Bauru Basquete nesta edição do Paulista. É que chegou a hora de os atletas das categorias de base do time mostrarem o valor deles. E quem explica é o próprio chefe, ou melhor, o novo presidente do clube. O Campeonato Paulista, principalmente agora nessa primeira fase, é um laboratório muito bom para que eles possam adquirir experiência. E também por conta da ausência dos nossos principais jogadores em seleção brasileira, alguns recém-contratados ainda estão fora de forma, vão entrar numa preparação física mais adequada para poder entrar ao longo do campeonato. Até Demétrios Ferraciu, técnico da equipe principal, estará ausente. Ele faz parte da comissão técnica da seleção brasileira que vai disputar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Por isso, quem acompanha o Bauru Basquete no Paulista é o Hudson Previdello. E ele garante, a preparação para os meninos encararem o campeonato é tão intensa quanto a dos mais experientes. Para ele é um ganho muito grande, todo mundo quer, né? Jogar numa equipe profissional, aparecer, ter a oportunidade de fazer bons jogos, de mostrar a cara para a equipe principal, que a gente está investindo bastante na base, e eu tenho certeza que daqui a 2, 3 anos muitos desses garotos vão estar na equipe profissional jogando efetivamente. O Júnior é o pivô mais jovem da turma e quer aproveitar a oportunidade para mostrar que, além de altura, tem muito talento. Como sou uma pessoa mais nova, assim, então eu tenho que me destacar mais nessas coisas, porque como eu jogo Paulista, que é um jogo adulto, é praticamente umas 3 categorias a mais que a minha, eu tenho que dar o meu máximo todos os dias. Quem também compõe a equipe é o armador Gui Santos. Com apenas 19 anos, o Gui já traz uma boa bagagem para compartilhar com os outros jogadores. Eu tive algumas passagens com a equipe adulta por campeonatos importantes, como o NBB, Liga das Américas. Então isso para mim é muito gratificante. Eu tento, toda a experiência que eu ganhei, eu tento reproduzir dentro de quadra e tento ajudar meus companheiros com isso também. Mas o Gui não participa desse primeiro jogo. Com o pé machucado, o armador vai poder contribuir com a equipe só daqui a 1 mês. Ainda nessa temporada, o Bauru Basquete também vai ganhar 2 reforços, o armador Valtinho e o pivô Chilton. Para o presidente do clube, o campeonato vai ser difícil, mas os 2 jogadores vão agregar experiência ao elenco. Fica um time um pouco mais fraco, mais vulnerável pela inexperiência e pela falta de idade e tudo mais. E na medida que forem chegando os novos reforços, o Valtinho, o Chilton, e estiverem em condições, eles já vão começar a jogar e complementando depois os demais que estão na seleção, o Alex e o Rafael. Em relação à chegada de mais reforços, o presidente diz que é preciso, primeiro, aumentar as receitas da equipe antes de fazer novos gastos. A gente está com bastante contato, está pedindo para os empresários aderirem ao nosso projeto e para a população que puder também aderir, adquirir o programa do sócio-torcedor, vai ajudar bastante. A estreia dos meninos do Bauru Basquete é amanhã às 8 horas da noite em Rio Claro. O primeiro jogo em casa no ginásio Panela de Pressão vai ser no sábado contra o Osasco às 5 da tarde. E a gente aproveitou para conversar com o presidente do Bauru Basquete sobre uma situação inédita que atinge a equipe durante a Olimpíada. O único clube hoje que está fornecendo 2 atletas para a seleção brasileira, atletas olímpicos. É uma visibilidade muito boa para Bauru, para a cidade de Bauru e para os patrocinadores. A Olimpíada ela vai ter uma exposição muito grande. Os patrocinadores que já estão e porventura os que venham participar do projeto vão ganhar com isso, com visibilidade de ter um time onde tem 2 atletas de seleção brasileira. Hora de marcar as comemorações dos 40 anos da Unesp com mais um projeto que ajuda a transformar a vida de crianças com deficiência. Leandro é um dos alunos atendidos pelo projeto Ecoterapia, idealizado por uma professora do curso de Educação Física da Unesp em Bauru. Com paralisia cerebral de grau leve, ele avançou muito graças aos estímulos provocados pelo contato com o cavalo. Melhorou bastante no equilíbrio, no sentar, no levantar, no comportamento. Você fala com ele, ele já atende, sabe? Melhorou muito.
Nosso objetivo é prestar um serviço à comunidade, mas como é uma extensão da nossa universidade, a gente traz, e isso é muito importante, todo o conhecimento acumulado com várias pesquisas. E ele é um projeto que se desenvolve sempre com projetos de pesquisa. O projeto Ecoterapia faz parte dos 40 anos da Unesp. Depois do intervalo, a gente volta a falar de eleições. É mais uma entrevista da série que exibimos nesta semana que tira as dúvidas sobre o processo eleitoral. Teve mudanças importantes neste ano. Hoje vamos falar sobre os prazos e a campanha eleitoral, que agora é mais curta. Conversamos com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral e de Fiscalização das Atividades do Poder Público da OAB Bauru, o advogado Conrado Segala. Voltamos num instante só. Nesta semana, a Unesp Notícias faz uma série de entrevistas sobre as regras do processo eleitoral. A legislação mudou para as eleições municipais deste ano e quem dá os detalhes é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral e de Fiscalização das Atividades do Poder Público da OAB Bauru, o advogado Conrado Segala. Hoje nós vamos saber mais sobre os prazos que precisam ser seguidos durante a campanha eleitoral. Conrado, mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Conrado, a gente está em pleno período de realização das convenções dos partidos para definir as coligações, os nomes dos candidatos a prefeito, a vice, a vereador. Mas quando a gente vai saber de fato, oficialmente, quem são os candidatos? Então, os partidos estão já aptos a realizar as suas convenções. O prazo de convenções é de 20 de julho a 5 de agosto. Então, até 5 de agosto, obrigatoriamente, os partidos terão que escolher os seus candidatos. A maioria deles fará por volta do dia 30, que é um sábado, para permitir que os seus filiados participem. Então, até o dia 5, com certeza, nós teremos já essa possibilidade de saber quem serão os candidatos em Bauru. Então, você imagina que agora, no finzinho do mês, a gente já vai saber esses nomes? Acredito que sim. Não é feito no começo, porque ainda estão sendo feitas muitas articulações, muitas negociações, composições, então eles vão esperar um pouco mais para poder fazer as suas convenções. Mas dia 30, creio que nós teremos já, se não todos, a grande maioria definido. O prazo final, com até o horário, o limite, qual que é? O prazo final é às 19 horas do dia 15 de agosto, que é a véspera das eleições. Esse prazo, entretanto, dificilmente será cumprido, ele será antecipado, porque após o registro das candidaturas, os candidatos poderão fazer o pedido de CNPJ e abertura de contas correntes. E só com esta providência que eles poderão gerar materiais e despesas de campanha. Então, se deixar para o último minuto do último dia, a campanha deles será retardada. E uma outra característica importante que deve fazer com que eles resolvam o mais rapidamente possível é que a campanha, neste ano, ela vai durar menos tempo, né? Quando começa a campanha eleitoral? A campanha eleitoral começa no dia 16 de agosto. A partir desse momento, na nossa última oportunidade que estivemos aqui, eu frisei bastante na pré-candidatura, da vedação de ser feito o pedido expresso de votos. A partir do dia 16 de agosto, o candidato poderá formalmente fazer o pedido de voto. Então, nesse dia começam as eleições. E a propaganda no rádio, na TV, que também é um marco importante, principalmente para as pessoas terem contato com as propostas, começa um pouquinho depois. Sim. No rádio e na TV, a campanha começa no dia 26 de agosto e vai até o dia 29 de setembro. Portanto, nesse período de pouco mais de 30 dias, nós teremos a campanha no rádio e na TV. E essa é uma mudança importante também dessa mini reforma eleitoral que foi concluída no ano passado, que foi reduzir o tempo de campanha. Conrado, reduziu para quanto e por que dessa mudança? Qual que foi o objetivo? Então, as campanhas anteriores tinham um prazo de 90 dias para serem realizadas. Agora esse prazo foi reduzido pela metade para 45 dias e o período de campanha na TV e no rádio para pouco mais de 30 dias. Essa redução busca, primeiro, a diminuição de custos. Porque eu manter uma estrutura de campanha partidária durante 3 meses, movendo cabos eleitorais, panfletos, era custoso. A propaganda na TV, principalmente, ela é muito cara. O minuto da TV é muito caro.
Portanto, permitir um período extenso gerariam campanhas muito maiores. Como nós falamos ontem, nós temos agora um limite de gastos nas campanhas. Então vem afinidade com essa mudança Vem também. uma regra casada, conjunta, com uma ideia de restrição de valores gastos, consequentemente diminuição de período de campanhas. Isso é produtivo por um lado, mas por outro também diminui a oportunidade, a possibilidade do eleitor ter acesso às informações dos seus possíveis candidatos. Então, na sua visão, tem prós e contras? Sim, tem prós e contras, porque eu tenho uma necessidade, são muitos assuntos que precisam ser debatidos. Bauru, tomando como exemplo, né, ela tem diversas carências que precisam ser sanadas e o eleitor tem a necessidade e o dever de ouvir dos candidatos quais são suas propostas. O período de campanha no rádio e na TV é muito curto, são 10 minutos diários, são 2 inserções de 10 minutos diários, para dividir por todos os candidatos. Então fica muito restrito o período. Então haverá possivelmente alguns temas que não venham a ser amplamente debatidos e que nós posteriormente acabemos surpreendidos com alguma decisão do eleito que não era aquilo que a gente imaginava. E durante esse período de campanha eleitoral, os meios audiovisuais eles têm algumas restrições importantes em relação a esses candidatos. Quais seriam as principais? Então, eu tenho uma série de restrições que buscam um tratamento igualitário dos candidatos. Então, eu não posso usar estruturas particulares, por exemplo, eu sou dono de uma empresa de comunicação, não posso usar esse período. Se eu sou um apresentador, você, por exemplo, se estivesse concorrendo a um cargo público, teria restrições na apresentação do Jornal da Unesp. O candidato teria que ser afastado. Teria que afastar, porque isso configuraria um desequilíbrio nas relações. Eu não posso impedir o exercício da profissão. Então eu tenho, por exemplo, um candidato que é cantor. Ele pode continuar fazendo as suas apresentações artísticas, desde que elas não sejam transformadas em pedidos, em comícios ou em pedidos de voto. Eu não posso impedir-o de trabalhar, mas eu não posso dar um tratamento desigual, principalmente nas mídias impressas e audiovisuais, que dê um desequilíbrio nesta relação. E nos canais públicos audiovisuais, tem essa restrição justamente por ser concessões públicas, né? Sim. A regra da eleição é muito simples e serve para qualquer tipo de propaganda, seja ela em rádio e TV, seja ela em equipamentos públicos, como imóveis, por exemplo. O que for público não é do candidato. Não sendo do candidato, não pode ser utilizado. Então a regra é muito simples. Posso utilizar muros de... Não posso utilizar muros de escolas, muros de repartições. Posso fazer campanha dentro da Câmara? Não pode fazer campanha dentro da Câmara. Posso usar a rádio, a TV pública? Não pode usar a TV pública, porque eu parto do pressuposto de que é coletivo, é de todos. Se é de todos, não pode ser apropriado por uma única pessoa. Tá certo, e amanhã o Conrado continua com a gente, vai falar especificamente sobre a propaganda nas redes sociais. Por hoje é só, eu agradeço e te espero amanhã, Conrado. Irei aqui com o maior prazer. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.